Carta do apóstolo São João, capítulo de número 5, versículos de número 13 e 14. 13, 14 e 15, que nos diz assim: estas coisas, todos acharam? Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vou ler o 16 também. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida, àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Poder sentar em nome de Jesus? Queridos, pretendo ser breve. Se formos pegar o capítulo 5 da primeira carta do apóstolo São João, ele vai falar sobre a fé. A fé aplicada, aqui vemos a fé aplicada à oração. Se pegarmos o versículo 4, por exemplo, nós vamos ver que ele fala sobre a fé que vence o mundo. Nós sabemos que pela fé nós vencemos os 3 inimigos do crente. Na verdade, o mundo nós vencemos pela fé, a carne nós vencemos, é um processo contínuo de vencer a carne. O diabo foi vencido na cruz, mas ainda não ignoramos os ardis dele, sabemos que ele luta contra o crente. Cristo, na verdade, eu estou lendo algumas anotações aqui que eu fiz. Cristo, na verdade, já venceu o diabo na cruz. A Bíblia diz que Jesus brada na cruz: está consumado. E ali ele derrota o inimigo. Uma derrota parcial, porque o crente ainda tem que vencer. Hebreus 2,14 diz que Cristo, pela morte, ele aniquilou o poder do diabo. Nós lutamos contra o inimigo praticamente vencido, mas não ignoramos os ardis dele. A nossa fé vence o mundo, e a carne foi crucificada com Cristo. Romanos 6,6 diz que a nossa velha natureza foi pregada com Cristo na cruz. Então, quando nós tomamos posse da nossa identidade, de quem somos em Cristo, o pecado passa a perder força. E João, ele escreve aqui sobre a fé que vence o mundo. No versículo 4, eu não pretendo me deter aqui, foi apenas uma introdução. No versículo 13, ele diz a respeito essas coisas que ele escreve em toda a carta para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus, para que as pessoas soubessem que tinham a vida eterna. A vida eterna nada mais é que o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus é a vida eterna. Muitos estão esperando viver a vida eterna quando forem arrebatados. Nós já temos a vida eterna morando dentro de nós, em nosso espírito. A partir de quando recebemos o Senhor Jesus, a vida eterna passa a se manifestar em nós. Nós não somos mais os mesmos. A nossa vida começa a mudar. Como Paulo fala, aquele que furtava, os irmãos me perdoam movimentar muito ao meu jeito, aquele que furtava, ele não furte mais. Aquele que fazia alguma coisa errada, ele não faz mais. A vida dele mudou. E João continua escrevendo aqui, para os que têm a vida eterna e para que crescem no nome do Filho de Deus. E aí ele entra no assunto da oração. Nós estamos num culto de oração nessa noite, e João, ele fala, esta é a confiança que nós temos nele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Eu creio que todos aqui vieram buscar uma bênção de Deus, ou vieram clamar por alguém. Saiba você que aquilo que você tem pedido para Deus, Deus já ouviu. Davi, ele diz no Salmo 139 que antes que a palavra chegasse na boca dele, Deus já sabia, e Deus já iria responder a oração dele. Tudo que você pede para Deus não é em vão. Deus está escutando as suas orações, Deus está escutando as suas súplicas, segundo a vontade dele, ele te ouve. A Bíblia diz assim, em João 9, que Deus, ele não ouve a pecadores, mas aquele que teme a Deus e que faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem ouvido as suas súplicas, você precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, nós chegamos a Deus com a certeza de que Ele vai nos ouvir e que Ele vai nos responder. A lógica da fé é simples. Nós temos que crer que nós vamos ser ouvidos, que vamos chegar a Deus e que Deus vai nos responder.
nós cremos que Deus ele já vai nos ouvir, a resposta é automática. Às vezes vem como um sim, às vezes vem como um não, às vezes vem como um espere, mas Deus sempre nos responderá. Nós temos que ter uma fé baseada num Deus que não falha. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. Eu quero te encorajar a sair com essa fé daqui hoje. Versículo 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se nós sabemos que Deus já nos ouviu, é automático, nós vamos receber. Muitas pessoas ficam ansiosas: será que Deus me ouviu? Será que Deus vai me ouvir? Será? Está demorando demais. Está demorando demais aquela bênção que Deus falou que ia entregar. Deus não está entregando. Eu tenho orado, estou enjejuado. Calma, a sua bênção vai chegar. É questão de tempo. Hoje eu recebi várias mensagens na rede social, tudo falando assim: tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. E a Bíblia diz em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. Talvez você está orando pela salvação de uma pessoa e Deus já está trabalhando na vida dela. Deus está aperfeiçoando o caráter daquela pessoa, está quebrantando ela aos poucos. E ela aparenta ser uma pessoa que ainda tem uma natureza forte, que ela ainda quer ser do mundo, mas dentro dela algo já está mexendo com ela. É claro que quando nós viemos na igreja, algumas pessoas vêm para buscar bênçãos materiais, mas eu creio que nós estamos aqui para buscar salvação de almas, para buscar avivamento da parte de Deus. E nós vamos receber, porque quando clamamos por almas, Deus ouve. Deus ouve. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Aquilo que nós pedimos a Deus, nós temos que crer que Deus, Ele já ouviu. E justo não é baseado naquilo que nós fizemos, é baseado naquilo que Cristo já fez por nós. Justificados, pois, com Deus, nós temos paz com Cristo. Ter paz no coração é sinal que Cristo já nos fez justos. E quando nós chegamos a Deus, Deus, em nome de Jesus, eu venho apresentar a minha vida, eu venho pedir isso, isso e isso. Jesus disse assim: e tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É lógico que nós não vamos pedir o que está contrário à Bíblia, mas nós vamos pedir o que está na palavra. Dizem mais ou menos, tem 8.000 promessas na Bíblia. 8.000 promessas são nossas. Deus escreveu a Bíblia para o seu povo. Não é, por exemplo, quando aquele homem ele encontra Jesus, aquele leproso, alguns interpretam de uma maneira equivocada, mas o leproso chega a Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Algumas pessoas falam com Deus: Deus, se for a tua vontade me curar. É a vontade de Deus curar todo mundo. É a vontade de Deus abençoar as pessoas. Então saia daqui com a certeza de que Deus ouviu aquilo que você está pedindo. E vou concluir. Não pretendo tomar muito tempo dos irmãos. Versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Quero concluir falando que há poder na sua intercessão. Nós tratamos aqui de 3 assuntos: fé, oração de petição e oração de intercessão. Quando você intercede por alguém, Deus ele ouve. Deus ele já ouviu e ele está agindo na vida do seu familiar, na vida de alguém da sua família que está afastado, de um amigo que você está clamando. Nós temos que ter essa certeza e clamar. A Bíblia diz que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Espírito Santo ele intercede e também tem nos movido a interceder. Vamos continuar clamando, vamos continuar intercedendo. Há poder na nossa oração, quando conhecemos o que está na palavra, é mais fácil para orarmos baseado naquilo que nós cremos, naquilo que nós lemos na palavra. As promessas de Deus são para nós e só basta tomarmos posse e intercedermos também, como estamos aqui nessa oração de intercessão. Vamos continuar orando, que Deus ele vai trazer pessoas para orarem aqui.
Deus vai encher essa casa de pessoas, essa casa de oração de pessoas, e nós vamos ver ainda periquito sendo ganho para o Senhor Jesus. Não pretendo tomar mais tempo, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.